papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Quero te encontrar numa noite de luar. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Ananindeua com o nosso queridíssimo cantor, compositor Carlos Gutierrez. Carlos, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo de novo. Nada, eu que agradeço. Eu amo conversar assim, sobre música, sobre tudo. Eu sou enxerido, eu gosto de falar um pouquinho de tudo que eu vivencio. Não sou do tipo que fica dando pitaco no que eu não conheço, mas o que eu conheço eu vou tentando. Bom, para quem ainda não se inteirou, Carlos Gutierrez é, além de cantor, compositor, fotógrafo, e hoje a gente vai falar de uma coisa muito linda que ele fez. Carlos, eu amei o teu trabalho no Pecado de Adão, que é um clássico do grande Eloy Iglesias. Você simplesmente deu uma roupagem totalmente diferente. O que eu quero saber é por que Pecados de Adão, por que essa coisa meio bossa? Me conta essa história. Pois é, eu participava de um projeto de lives da Fundação Cultural do Pará. E repertório vai, repertório vem. Eu acrescentei o Pecado de Adão e pedi para os meninos fazerem uma versão pro lado da bossa nova, meio acústica, assim, tal. E aí aconteceu um incidente que o baterista adoeceu, aí pronto, aí a versão ficou mais bossa nova ainda, que ficou sem bateria. E do nada eu resolvi recortar esse trecho da live, porque eram 10 músicas mais ou menos, e eu recortei somente Pecado de Adão e coloquei no meu Facebook. E aí começou a ter uns feedbacks legais, das pessoas gostando e tal. E eu decidi gravar. Eu já tinha essa vontade de gravar. Olha que eu já conheço o Eloy há quase 20 anos. E só agora eu cismei de querer gravar música por causa dos feedbacks e porque eu tinha cantado na live, né? E até então eu cantava essa música de maneira muito esporádica. Eu sempre gostei dela, mas eu nunca tinha sentado, tipo, vou cantar. E por conta das lives, eu resolvi fazer uma roupagem e de vez em quando, numa live ou em outra, eu acrescentava no repertório. Eu digo, pois agora eu vou gravar, vou falar com a Eloy e ver o que acontece. E aí foi o que eu fiz. Foi assim que surgiu a ideia da regravação. Foi casual mesmo. Agora me fala, o que ele, Eloy Iglesias, achou dessa versão? Eu falei com o Eloy e ele disse assim, eu perguntei, Eloy, como é que eu faço para gravar Pecado de Adão? Ele disse, mana, vai lá e grava. E só faz uma gravação bem bonita. E eu falei para ele assim, Eloy, eu estou pensando em gravar numa roupagem de bossa nova. Ele disse, olha, quando eu compus era para ser uma bossa nova. Eu digo, olha que bacana. Então fechou a vontade de comer com a fome. E aí eu fui para o estúdio com o Pedrinho calado, e o Pedrinho fez um arranjo lindo, porque o Pedrinho ele é multi-instrumentista. E eu disse para ele que eu queria violino, violoncelo de verdade na música, eu não queria fazer com teclado. E ele escreveu as cordas, aí eu chamei a Rebeca e a Giovana para gravarem, né? E depois que estava tudo pronto, aquele arranjo de bossa nova, tá, aí o Pedrinho olhou, vamos colocar alguns elementos pop nessa bossa nova, um drum and bass, uma coisa assim meio eletrônica, sem ser batidão de música dançante, mas uma coisa mais popzinha. Ele disse, vamos fazer o teste. E aí ele fez o teste, colocou, e tanto que tu ouves, né, aquela coisa delicada da bossa nova, você ouve os violinos, mas lá para o meio começa a entrar uma bateria, uma coisa meio elétrica, né, meio falsa, mas que
e deu um negócio diferente, assim, que no primeiro momento, na primeira audição, eu estranhei. Mas depois eu fiquei extremamente apaixonado. Disse, Pedrinho, é isso aí mesmo. E o arranjo foi surgindo assim, a quatro mãos, né? Então, o resultado, na minha concepção, ficou excelente, ficou como eu queria. Eu assisti o videoclipe, que está lindíssimo. Como surgiu essa história do videoclipe? Pois é, né? Quando você vai no YouTube pesquisar, você encontra o videoclipe da versão original com Eloy e vê que na cabeça dele a música ela é urbana, ela é pop, ela é Sim. meio dark, né? E na minha cabeça, não. Na minha cabeça ela é verão, no sentido clássico, né? De praia, de sol e também de lua, de noite. Quando ele fala que era encontrar numa noite de lua, então eu acho lindo essa visão que ela me traz, né? A poesia, a música, ela tem essa amplitude. O autor, ele sai dele com uma ideia, mas ele bate na gente de outra forma. Então, quando eu ouvi a música, ela batia em mim assim, dessa forma de ouvir, de sentir o mar azul, o sol da manhã, aquela coisa meio laranjada, assim como também o sol da tarde. Os faróis, quando a praia vai escurecendo, aqueles faróis dos carros, junto com aquele vento que dá na praia, aquela parecido com uma neblina feita de areia, né? Então, essas coisas todas, para mim, estão na letra da música, né? E como sou eu quem faço os meus clipes desde 2020, então eu tenho tempo para errar, para acertar, para ver, rever, pensar numa fotografia, porque, como eu te falei anteriormente, lá na primeira entrevista, eu vejo um videoclipe como uma fotografia se movimentando, né? Eu não tenho muitos recursos de movimento de câmera, né? Mas eu tenho uma câmera muito boa que me possibilita trabalhar dessa forma, visualizando dessa forma. Isso que você acabou de falar, você acabou de descrever, no meu ponto de vista, o nosso mês de julho, né? Da região de Exatamente. Belém, que é exatamente isso, né? Aham. E até coincidiu do clipe passar agora, perto das férias, porque no projeto do Sons do Pará, eles duram aproximadamente uns 3 meses no ar. E aí, como ele começou agora em maio, ele ainda vai pegar julho, né? Então, ainda vai alcançar essa atmosfera de verão, né? Eu acho muito bacana. Carlos, você falou em Sons do Pará. Me conta como foi que Pecados de Adão acabou nesse nicho maravilhoso da TV liberal chamado Sons do Pará. Pois é, né? Tem muita lenda em torno do projeto Sons do Pará, porque algumas pessoas, na verdade, a maioria delas, não se dá o trabalho de ler regulamentos. E aí, quando você vê colegas, artistas, sendo aprovados em editais de artes ou em projetos como o Som do Pará, você pensa, é uma panelinha, tem que pagar, por que isso, por que aquilo, e a pessoa não se deu o trabalho sequer de ler o regulamento. Eu mesmo, antes de aprovar o primeiro clipe em 2020, sempre enviei os clipes e nunca foram aprovados. E aí eu tinha esse pensamento meio restritivo, nossa, é uma coisa muito restrita, tal, porque eu enviei sem ler o regulamento. Só achei o e-mail para onde enviar e enviei. Quando eu fui ler o regulamento, aí deu aquele estalo. Cara, eu errei tudo, fiz tudo errado. Primeiro, eu primeiro postava o clipe no YouTube, não pode, tem que ser exclusividade, né? Segundo, eles te orientam, eles te dão passo a passo de como você deve salvar o seu clipe, as configurações para poder ir para a TV com uma qualidade técnica boa, né? Não exatamente um vídeo bonito, mas salvo com o tamanho adequado. Então, eles orientam tudo. Você manda, e após isso, sim, vem uma curadoria, né? Passa por uma curadoria e a partir daí o clipe vai pro ar. Sons do Pará é um programa que dá bastante visibilidade, né? Sim, com toda certeza. E as pessoas estão precisando criar coragem e fazer o clipe, né? Agora, claro, você não vai fazer um clipe na coxa e sair enviando, porque às vezes você assiste um ou outro e diz, mas esse clipe é muito simples. Eu não sei simples a partir de que ponto de vista. De repente é simples para você, de repente não lhe agrada, mas agradou a curadoria. De repente você acha que está o máximo e não agrada a curadoria. Então, eu sempre penso assim: a gente tem que jogar o jogo do dono da bola, entendeu? Então, o jogo não é meu, as regras não são minhas. Então, eu tenho que ver quais são as regras desse jogo para o qual eu não sou obrigado a participar. Eu participo se eu quiser. Então, eu não entendo por que as pessoas polemizam em cima de uma coisa que não tem polêmica nenhuma, né? Não é algo vital para quem
não quer participar. Quem quer vai lá e faz a primeira. Não passou? Faz a segunda. Não passou? Faz a terceira e vai fazendo até passar. Hoje em dia é tão simples, entre aspas, fazer um clipe não é mais tão caro como era antes, né? E antes que eu falo, não há muito tempo, 5 anos atrás, o clipe era uma fortuna. Hoje em dia você faz com o celular. Então, o critério é mais a questão técnica e como você produziu aquilo ali, né? Você tem elementos legais. E outra, que as pessoas têm que vislumbrar é que o clipe ele passa em horários diversificados e em inserções comerciais. Por conta disso, se você faz um clipe cantando uma música muito, muito lenta, pode quebrar a dinâmica da propaganda. Então tem que pensar numa série de coisas, né? Não é uma música que não é obrigado, não é o caso de ser uma coisa o tempo todo dançante, não, não é isso. Mas que seja uma coisa romântica, mas que não quebre muito ali, se de repente for passar um comercial de uma loja agitada, não quebrar a dinâmica do seu clipe, entendeu? Então é uma visão um pouco geral que a gente tem que ter antes de mandar o material. Carlos, olha só. Você é cantor, compositor, poeta, inclusive, fotógrafo, todo mundo sabe. Agora, produtor, querido, é uma coisa, para mim, nova. E você não está sendo só produtor, mas também está sendo padrinho da belíssima Amanda Cristina. Como é essa tua experiência? Pois é, essa coisa da produção, eu nem sei te dizer exatamente como acontece. O que eu sei te dizer é o seguinte: na pandemia, eu acho que eu até te contei isso na entrevista passada. Eu cantava, fazia umas lives em casa antes de entrar para a Fundação Cultural do Pará. Eu fazia aqui, ligava as minhas coisas e fazia minhas lives. E no meio delas eu acabava cantando alguma coisa inédita de alguém que eu me mandava, eu achava bonito e ia lá e cantava. Nessa brincadeira, a Rosa Vatrinha, a poeta, ela me mandou uma música, eu gravei, ela achou legal. E a partir dessa gravação surgiu a ideia de produzir um disco só com músicas dela, né? E ela topou, vestiu a camisa. E aí quando eu falo em produzir, é reunir o material, é sentar com todo mundo, é sentar com o arranjador, é acompanhar de perto para sair o resultado que você quer, com o que está na sua cabeça, de certa forma agregar, né? E a partir desse disco, nós fizemos o show dela diante de vários depois, que não era exatamente para lançar o disco, era para ela recitar poemas, e eu sugeri que nós fizéssemos um espetáculo no qual ela intercalasse as músicas com um texto dela, né? Cantasse uma música dela, cada convidado, e uma música bem conhecida. Então, por exemplo, Rafaela Travassos cantava Vida de Amarelinha, que ela gravou no disco, e cantou no show Gostoso Veneno, que é um sucesso da Alcione, né? O Anderson Moisés cantava um samba, um fado, e cantava uma música do Zé Ramalho. Então, no final das contas, com a direção, porque a produção ela é uma coisa, a direção é outra coisa. A produção é o que faz a coisa acontecer Sim, materialmente falando. E a direção é a que cuida da estética, né? Como é que aquela coisa vai se desenvolver na materialização. No caso do show, aí eu fui para a parte do cenário, chamei o rapaz para fazer a luz, o Guilherme Repídia. Então, a partir desse show da Rosa, aí já partiu o convite para dirigir o show do Marco Monteiro. Aí lá vai eu dirigir o show do Marco Monteiro cantando Fátima Guedes. E aí foi a mesma coisa. Aí já ficou mais tranquilo, tal. Fiz a direção, ficou lindo. Inclusive os dois shows, tanto o Rosa Vatrim antes de Vários Depois, quanto o Marco Monteiro Faca, os dois estão na íntegra no YouTube, porque até esse cuidado eu tenho de registrar tudo, porque eu acho que tem que ser assim, e colocar para a posteridade, entendeu? Tem sim. gente que dirige show, às vezes ele não pensa nessa parte, e eu gosto de ver a coisa eternizada de alguma forma, porque às vezes a gente faz uma vez a apresentação do show e depois não faz mais, fica só na cabeça das pessoas. Então essa é uma forma de deixar ali para a pessoa ver como é que foi aquilo que de repente ela não pôde ir, né? Apesar de que a gente está pensando em repetir o Marco Monteiro cantando Faca, já com uma outra cenografia, etc. E aí, para minha surpresa, apareceu de novo este ano, inclusive, a Ana Mel fez o show Mulheres Amazônicas, lá fui eu. Só que dessa vez eu disse para ela que eu não podia dirigir o show, que eu poderia apenas ficar na parte da cenografia. Então eu criei um cenário bem bonito, tal, porque o cenário ele
faz a cena crescer, né? Ela fica gigante, ela fica imponente. Então, eu gosto disso também. E a Amanda Cristina já é uma amiga assim, de mais de 20 anos, né? Já conheço a Amanda desde o final da década de 90, ali, início de 2000, até que um belo dia ela fala comigo, disse assim, amigo, eu queria muito voltar a cantar, porque desde aquela época porque eu cantava num bar na Cidade Nova, na Arterial, que se chamava Caldos, né? E lá, muita gente ia dar canja, muita gente ia dar canja. Eu amava, né? Porque eu cantava 2, 3 horas direto, e essas canjas me davam um descanso. E a Amanda era uma dessas pessoas que iam cantar. E tu sabes que canja é uma música a duas. As minhas canjas eram 1 hora, era 1 hora e meia, então elas iam, aproveitavam, já se acostumavam a fazer logo era show, né? E a Amanda, desse momento até hoje em dia, ela não fez mais. Ela chegou a fazer uma vez ou outra algumas apresentações, tal, mas parou mesmo. Aí ela me ligou e eu disse para ela o seguinte, Amanda, o que é que tu pensas? Ela queria gravar MPB, entendeu? E eu disse assim para ela, Amanda, tu tens que pensar, já que tu queres voltar, numa coisa que converse com a tua realidade hoje. Tu não vais apresentar essa música em nenhum barzinho, tu não estás cantando em nenhum bar. Mas tu tens, em compensação, alguns eventos importantes e grandiosos para fazer. Tu vais ser apresentadora da Parada Gay, tu vais ser uma das atrações, inclusive, aparecendo no cartaz do Baile da Chiquita. Vamos gravar uma música que converse com esse contexto. Aí foi que eu apresentei para ela o Tá Meu Bem, do Alan Carvalho. No primeiro momento, ela ficou meio assim, porque ela queria muito cantar MPB, porque a voz dela é muito bonita, inclusive, né? Eu disse para ela, mas Amanda, isso que tu vais cantar, tu vais juntar a fome com a vontade de comer, porque Tá Meu Bem, ela tem uma mensagem política muito boa, tem um ritmo paraense muito marcante, dá Sim. para tu cantares uma coisa animada e levar uma mensagem para onde o público dessa mensagem vai estar, e é a parada gay, e é o baile da Chiquita. E ela foi. E depois que ela apresentou no baile, apresentou na Parada Gay, o Eloy ainda chegou a convidá-la para participar de um documentário que seria apresentado, que vai ser, eu não sei se já está ou se ainda vai ser lançado, na Amazon Prime, né? Sim. E convidou a Amanda para cantar, e a Amanda cantou justamente essa música no documentário, quer dizer, a música foi crescendo. Aí eu disse para ela, vamos fazer um clipe para ver se a gente consegue aprovar nos Sons do Pará também, né? E aí a gente está esperando a resposta do dela. Tu que é responsável pelo figurino dela? Olha, eu não é que eu fique responsável. Eu estava conversando com ela uma vez, eu disse, Amanda, eu acho que tu tiveste muito bem, tu és uma pessoa muito elegante, parece uma Barbie. Naturalmente, tu já és bonita. Então, tu tens que saber separar a Amanda, pessoa física, da Amanda, artista, pessoa jurídica. Lá no palco, se tu subires da mesma forma que tu vais para o trabalho, por mais que tu vá super elegante, mas no palco é outra história. Aí ela disse para mim, mas eu não sou drag. Eu digo, a Isa também não é. A Isa arrasa na maquiagem. Eu disse, a Anitta não é drag e ela arrasa na maquiagem. A fulana não é drag e ela arrasa na maquiagem. Tu vai perder pra ela, mano. Aí foi que ela começou a se preocupar. Até ela falou esses dias, ai, esse meu produtor que fica me abrindo os olhos, agora eu só quero andar montada. Eu digo, mas é isso mesmo. Bom, queridíssimo, me conta onde a gente está te encontrando atualmente? Rede social, streams. Todo mundo me encontra nas plataformas de streaming, como o Spotify, YouTube e tal. As pessoas, apesar de não estarem habituadas com o Spotify, é bom falar do YouTube sempre, porque o YouTube é de graça para todo mundo, né? E fora os lançamentos futuros que ainda vem por aí. Ontem eu renovei contrato com o projeto por 2 anos para me apresentar em praças, mas são datas aleatórias, assim que eu não sei dizer. Pode ser que aconteça. Inclusive, pode ser que do nada eu vá em Santarém, tá, minha irmã? Então, assim, os planos eles têm que continuar, né? A gente não faz nada sem planejar antes. Então, o disco que estava meio paradinho, eu tenho que retomar, que é o disco do qual faz parte o Pecador de Adão. Já gravei coisas da Roda Vatrinca, e aí eu vou retomar a gravação do disco e aproveitar o máximo que eu puder, óbvio, essa repercussão dos Sons do Pará, né? Carlos, já que você falou nessa história de novidades, de voltar com disco, desse teu show itinerante, me conta como é que estão as composições, o que tu está aprontando, já ir para
o segundo semestre de 2023, porque nós já estamos às portas do segundo semestre. É verdade, verdade. Pois é, eu estou ainda escolhendo o repertório, e na verdade eu já pré-selecionei, mas no meio do caminho tudo vai mudando, vai saindo uma coisa, entra outra, né? E o meu plano é tentar lançar no segundo semestre, mas, enfim, tudo depende de questões de patrocínio, etc, etc. Mas, independente de ter ou não patrocínio, eu não paro. Eu vou fazendo no ritmo que o bolso vai dando, né? E conforme vai saindo, a gente vai lançando. Então, eu estou tentando ver se em outubro, né, eu mando mais um clipe para Sons do Pará, porque não pode mandar muito em cima, assim, né? Mas eu vou dar um miguezinho aqui, mandar um temático que só vai passar, acho que uma semana, duas, que ele é um clipe muito específico, né? E, enfim, eu não posso falar muito assim, porque pode, não sei se pode falar, porque eles são muito da coisa da exclusividade, então eu evito, né? Em setembro, eu vou fazer um show, eu e o Nean Galúcio. O Nean e eu fizemos já 2 shows juntos. Um tributo ao Dorival Caymmi, em 2014, e nós fizemos em 2019 um tributo aos 100 anos do Nelson Gonçalves. Aí nós colocamos o nome do show Seresta Moderna. Então, a gente vai refazer o Seresta Moderna em setembro no Teatro Valdemar Henrique, e também vamos fazer o Mar de Caymmi, que é essa homenagem, esse tributo ao Dorival Caymmi, em dezembro, né? E em outubro eu vou fazer o. Aí eu estou em dúvida, mas é quase certo de eu fazer o meu tributo quase que anual ao Belchior, e vou dirigir em novembro, de novo, o show do Marco Monteiro cantando Fátima Guedes. Então é isso. Bom, mundo, agora que a gente já conversou com o nosso queridíssimo Carlos Gutierrez, o que que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artistas trazendo acalanto para o nosso coração, como o nosso queridíssimo Carlos Gutierrez e seu Pecados de Adão, que está no Spotify e em todas as outras plataformas digitais. É só ir lá conferir. Carlos, obrigada pela tua participação. Sucesso para você, bebê. Eu que agradeço o convite e já sabe, sempre que quiser bater um papo, é só me contactar que a gente conversa. Obrigada, lindo. Tchau. Beijo, tchau. Ela é de papo com eu.